Você sabe quais são os processos pedagógicos e educativos para ensinar uma parada de mãos? Olá, seja muito bem-vindo ao Eleva Ginástica Artística. E hoje a gente vai falar sobre educativos e processos pedagógicos para a construção da parada de mãos. Lembrando que os educativos são exercícios pré-requisitos para a construção de um outro elemento. Por exemplo, na parada de mãos, a parada de cabeça estendida é um pré-requisito para a construção desse movimento. Eu sou obrigada a ensinar esse movimento antes? Não, você não é obrigada. No entanto, a qualidade do movimento do praticante vai ser muito melhor se ele já tiver o controle desse movimento. Provavelmente, depois a gente vai perder muito mais tempo ou com a correção ou com o ensino propriamente dito da parada de mão se ele não tiver esse domínio ou controle desse movimento pré-requisito. E os processos pedagógicos, a gente vai trabalhar a construção técnica do movimento. Então a gente pega o movimento, fragmenta ele em diversas partes e aí a gente vai fazer a construção cognitiva e motora desse movimento através desses exercícios que a gente montou de acordo com o elemento final que a gente quer ensinar. Por exemplo, a parada de mãos. A gente vai trabalhar a construção da entrada da parada de mãos, do apoio das mãos, depois encaixe de ombros, encaixe de quadril e o retorno à posição inicial. Então, como vocês podem ver no vídeo, a entrada da parada de mãos é o primeiro movimento em que a gente vai fragmentar para o ensino para o praticante. Então a gente vai lembrar que é super importante nesse movimento eu já estar com contração abdominal, lembrar de elevar os ombros até a orelha e essa intenção de empurrar a parede, o chão, ela já inicia antes mesmo de eu tocar a parede. Quando eu apoio as mãos no chão, eu preciso ensinar para o meu praticante, para o aluno, para o atleta, o apoio das mãos, o apoio correto das mãos. Então, normalmente, eles colocam muito peso nessa região e não utilizam os dedos como apoio. Então, a gente precisa trabalhar um processo pedagógico para ensiná-los a trabalhar e a utilizar os dedos nesses exercícios. Então, um dos exercícios é utilizando os 4 apoios e eu fazer um balanço para frente e para trás, levando os ombros, avançando os ombros para frente, para trabalhar essa construção do movimento das mãos, da distribuição do peso e a estabilização, o retorno ao equilíbrio também com o auxílio das mãos. Depois de trabalhar o apoio das mãos, a gente vai trabalhar o lançamento das pernas. Então a gente vai utilizar a parede como apoio e aí a gente vai introduzir também a parada de cabeça. Primeiro a gente vai trabalhar esse lançamento das pernas com o apoio da cabeça e depois a gente vai trazer ele para as mãos também na parede. E aí para a gente trazer esse controle para o movimento, a gente vai trazer o lançamento em 3 alturas, por exemplo, né? Uma onde eu só lanço a perna com o apoio do pé no chão, o outro onde eu lanço, retiro o outro pé da base e o terceiro onde eu busco encostar o meu pé na parede, para ir trabalhando esse controle motor, já a postura de pernas junto, sem esquecer, é claro, de toda a ativação de membros superiores e core durante esse movimento. Depois a gente parte para a parte de encaixe de ombros, né? O encaixe de ombros, a gente vai trazer aqui 2 exercícios. O burrinho, onde a gente pode utilizar ele com a parede ou sem a parede, né? Normalmente a gente utiliza a parede para trabalhar o encaixe de cabeça junto, porque muitas crianças, adultos também, fazem a parada de mãos com o pescoço, acaba que não acontece o encaixe perfeito. Então a gente trabalha o burrinho, que é esse movimento de saltar na posição grupada com o apoio das mãos, já com a mesma intenção que a gente trabalhou antes na entrada da parada de mãos. Encaixando os ombros, ombros empurrando em direção à orelha, empurrando o chão, fecha peito, fecha costelas, tudo isso nesse movimento onde a gente está isolando a construção do encaixe do ombro. O outro movimento também é a meia parada de mãos. A meia parada de mãos é um exercício estático, então a gente vai trabalhar antes do burrinho. E aí a gente vai utilizar o apoio dos pés para diminuir o peso sobre os membros superiores e aí eu vou trabalhar esse encaixe de ombro, esse encaixe de cabeça, o movimento dos braços estendidos, ativação da cintura escapular para trabalhar esse encaixe de ombros isolados. Depois para o encaixe de quadril, a gente, é claro que a criança, o praticante, ele já precisa ter
uma construção da postura da parada de mãos. Então, exercícios de prancha, de canoinhas, isso já deve ter sido feito e apresentado antes, né? Mas para a construção da parada de mãos, a gente vai pensar em iniciar essa construção dessa postura do quadril na posição horizontal, né, com o apoio do corpo todo no chão, sem peso nenhum, mas já ativando as musculaturas que vão ser utilizadas posteriormente, então contração abdominal, costelas fechadas, peito fechado, contração de pernas, glúteo, ponta dos pés, né, empurrar os ombros em direção às orelhas. Tudo isso já deve ser feito mesmo na posição horizontal. E aí, aos poucos, eu vou trazendo esse movimento para a posição vertical. Então, eu utilizo na posição inclinada, com apoio, depois sem apoio, depois na parede, até que eu consiga executar a parada de mãos na posição vertical, trabalhando o encaixe de quadril. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui. Se tiver alguma pergunta, alguma sugestão, deixe nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. A gente se vê nos próximos vídeos.